Você tem uma startup, contratou ou vai contratar desenvolvedores para criar softwares que serão essenciais para o seu negócio? Então, é bem fundamental que você inclua no contrato de prestação de serviços as cláusulas de sigilo, confidencialidade e não competição, ou mesmo criar um documento específico que é o NDA. Bom, neste vídeo nós vamos te explicar por que essas cláusulas elas são essenciais para proteger a sua tecnologia e garantir que seus desenvolvedores não compartilhem suas inovações ou se tornem, por exemplo, concorrentes no futuro. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Couto, especialista em propriedade intelectual aqui na NDM, e hoje nós vamos conversar sobre um aspecto essencial para a segurança jurídica da sua startup, as cláusulas de sigilo, confidencialidade e não competição nos contratos com seus desenvolvedores, ou um documento específico que é o chamado NDA. Se você está contratando ou pensando em contratar alguém para desenvolver esse software para sua startup, esse vídeo é para você, então fique bem atento. Neste mês, nós vamos falar sobre como proteger a propriedade intelectual da sua startup. Então, se você gostou dos conteúdos que nós liberamos, não esqueça já de se inscrever no nosso canal e caso você ainda não esteja inscrito, porque nas próximas semanas nós vamos trazer vários outros conteúdos importantes e essenciais para a proteção do seu negócio. Quando você contrata um desenvolvedor de software, você está confiando a ele o acesso a informações super sensíveis sobre o seu negócio e até mesmo do seu produto. Muitas vezes, as ideias inovadoras que você criou e compartilhou ali com ele, elas podem ser a chave ali do seu sucesso. E nesse sentido, a principal preocupação de toda startup é proteger esses diferenciais e evitar que essas informações vazem para a concorrência ou que sejam usados por outras empresas que não investiram nada para a criação dessa inovação. E é nesse ponto que essas cláusulas de sigilo, confidencialidade e não competição, elas entram. Elas são como um seguro jurídico para garantir que a sua propriedade intelectual, portanto, seu negócio, porque é um ativo intelectual, esteja segura contra possíveis vazamentos ou concorrentes desleais surgindo da própria equipe que você contratou. Já pensou? Primeiro, é importante falarmos sobre a cláusula de sigilo. Essa cláusula ela é uma das mais importantes, porque ela assegura que o desenvolvedor não vai poder divulgar de forma alguma as informações sigilosas que ele acessa durante a execução de seu trabalho. Isso é um ponto fundamental, porque em muitas startups, as ideias, os processos, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, elas podem ser extremamente valiosas, até mesmo para receber investimentos, para fazer a venda de um negócio no futuro, e elas precisam sim ser mantidas em segredo. Algumas vantagens dessa cláusula que você precisa ter em mente é que ela protege seus dados e ideias, porque ela garante que o desenvolvedor não vai compartilhar suas inovações com concorrentes. Outro ponto, ela traz segurança em relação a informações sensíveis, e isso inclui tudo, desde código-fonte até planos de negócios, estratégias de marketing ou até mesmo novos produtos. Um ponto bem interessante dessa cláusula é que ela deixa a responsabilidade das partes muito clara. Ou seja, caso o desenvolvedor vaze ou utilize essas informações de uma forma indevida, você tem uma base legal para tomar as medidas necessárias. Na prática, em um contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a cláusula de sigilo ela obriga o desenvolvedor a manter todas as informações que ele tem acesso durante a execução de serviço em total segredo, tanto durante o período de trabalho quanto após o término do contrato. Isso também, se você não tiver ainda um contrato específico, ainda for uma negociação prévia, isso pode ser incluso dentro de um NDA. A segunda é a cláusula de confidencialidade. Essa cláusula ela vai além do sigilo. Então, qual que é a diferença? É porque ela trata do uso exclusivo das informações e não só do compartilhamento com os terceiros. Ela é uma proteção um pouco mais robusta e ela vai assegurar que a propriedade intelectual dessa startup ela não seja utilizada de forma indevida. Quando a gente fala de vantagens dessa cláusula, por que você vai colocar ela aí no seu contrato? É porque ela é muito importante para evitar concorrência desleal, porque ela impede que o desenvolvedor ou até mesmo um ex-desenvolvedor ele use essas ideias e criações da sua empresa para criar um produto concorrente, por exemplo.
Então, você colocando essa cláusula no seu contrato, você consegue garantir de uma forma mais eficaz o controle do uso do seu conteúdo, de forma que tudo que é criado pelo seu desenvolvedor relacionado ao seu software, seja o código-fonte, algoritmos, estratégias, ele vai ser patrimônio intelectual seu ou da sua empresa. E esse ponto ele é muito importante porque ele vai reforçar a segurança jurídica. Ou seja, se existir o uso indevido de informações, você tem o direito de buscar todas as reparações. Falando em termos práticos, quando uma cláusula de confidencialidade ela é bem definida, fica claro que o desenvolvedor ele não pode, de forma alguma, utilizar ou compartilhar as informações que ele obteve ali durante o projeto, mesmo após a rescisão do contrato. E aqui para dar um exemplo, toda a documentação, né, de criação dos códigos, ou até mesmo as ideias discutidas durante as fases iniciais do projeto, ali com os times, isso não pode ser divulgado. Agora, por fim, tem uma terceira cláusula que a gente sempre cita também, que é a cláusula de não competição. Essa cláusula ela pode ser um diferencial bem importante para a sua startup, porque ela garante que o desenvolvedor não poderá trabalhar para empresas concorrentes ou até mesmo criar um produto ou serviço similar ao seu, utilizando todos os conhecimentos que ele adquiriu enquanto trabalhou para você. Algumas vantagens dessa cláusula são: ela protege a sua inovação, ou seja, se o seu desenvolvedor tiver acesso ao seu código-fonte ou a detalhes do seu produto, ele pode usar esse conhecimento para criar algo similar em outra empresa ou até em um próprio negócio dele. Então essa cláusula ela vai garantir a lealdade, pois ao definir a cláusula de não competição, você vai conseguir assegurar que o desenvolvedor não se torne, por exemplo, um concorrente direto do seu negócio. Caso o seu contrato de trabalho ou de prestação de serviço termine, essa cláusula ainda mantém a proteção. E aqui eu vou te dar algum exemplo prático. Que acontece o seguinte: essa cláusula ela define que o desenvolvedor não poderá atuar em projetos concorrentes ou lançar produtos similares àquele que ele desenvolveu para sua empresa por um período de tempo. E aqui, quando a gente fala de período de tempo, é importante você ter atenção, que geralmente são até 2 anos, dependendo ali da negociação que você fizer. E esse ponto ele passa a ser relevante porque ele vai criar uma barreira legal que vai impedir o ex-colaborador de usar tudo que ele aprendeu ali no desenvolvimento do seu software para competir diretamente com a sua startup. Como o controle disso é um pouco difícil, o que acontece? Se você identificar que ele fez isso na prática, esse contrato ele vai te resguardar sobre isso, e aí você pode apresentar isso numa notificação judicial ou até mesmo numa ação judicial. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça já de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar os nossos próximos conteúdos. De modo geral, as vantagens de incluir essas cláusulas no contrato é a segurança jurídica, trazendo a garantia de que você tenha proteção legal no caso de uso indevido das suas ideias, produtos. Isso é crucial para evitar problemas desnecessários. O outro ponto é que ela vai evitar riscos futuros, porque muitas startups elas acabam perdendo a propriedade intelectual, que é super relevante para o negócio, ou enfrentando, uma concorrência desleal devido à falta de proteção adequada nesse contrato ou por não ter elaborado, por exemplo, um NDA numa negociação preliminar. Bom, eu vou te pedir agora para você ficar até o final do vídeo, porque eu vou te contar uma dica importante sobre como negociar essas cláusulas de uma forma que proteja a sua startup, mas sem afastar bons profissionais para o seu negócio. Ao você redigir ou negociar essas cláusulas, é fundamental que você seja claro e objetivo no que diz respeito ao sigilo, o que pode ser compartilhado, o que não pode, bem como em relação ao prazo de não competição. Esses contratos bem estruturados, e de preferência negociados com a outra parte, eles aumentam muito as chances de você não ter problemas legais no futuro. E dentro desse ponto, é indispensável você consultar um advogado especializado em direito empresarial, em propriedade intelectual, para ajudar bastante a definir esses pontos de forma segura. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a importância de adicionar essas cláusulas de sigilo, confidencialidade e não competição nos seus contratos.
e também a elaboração de um NDA em negociações prévias. Essas cláusulas é importante você lembrar que elas são fundamentais para a proteção do seu negócio, principalmente quando a gente está falando aí de uma área de inovação e tecnologia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de tudo que você precisa saber para blindar a sua startup. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, tá bom? Agora, conta aqui para mim nos comentários. A sua startup já tem essas cláusulas dos contratos com desenvolvedores? Quais que foram os maiores desafios para você conseguir implementá-las? Se você quiser falar com um de nossos especialistas, é só você clicar aqui no link. Um abraço e até mais!